Quando falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade, é comum ouvirmos que precisamos nos desidentificar de nossos pensamentos, emoções, histórias de vida e até mesmo do nosso ego. A ideia de transcender o ego é apresentada por várias tradições espirituais e filosóficas, como um caminho para a libertação, porque na teoria o ego é visto como algo que nos impede de acessar a nossa verdadeira essência. Não é difícil entender porque isso soa como um caminho de evolução. No entanto, ao entender de forma superficial o processo de desidentificação, pode nos levar a um lugar de negação e desconexão, e até mesmo sofrimento. E é exatamente isso que quero explorar com você hoje. A linha tênue entre transcender o ego e rejeitar a nossa própria humanidade. Muitas vezes somos ensinados a ver o ego como o vilão da nossa jornada, do nosso despertar. Ele seria o responsável por nos manter presos a uma ideia limitada, alimentando o orgulho, a comparação e a insegurança. De fato, o ego pode ser um obstáculo, mas é fundamental entender que ele também é uma parte essencial da nossa experiência humana. O ego nos dá uma estrutura para organizarmos nossa identidade e compreendermos o mundo ao nosso redor. Ele nos dá uma sensação de individualidade, que é fundamental para essa nossa evolução aqui na Terra. A grande questão é saber como lidar com ele. O ego não precisa ser eliminado, mas sim ser integrado de forma saudável. E é aí que começa a verdadeira jornada do autoconhecimento. Não estamos aqui para negar a nossa condição humana, mas para vivê-la de forma mais plena e consciente. A espiritualidade verdadeira não busca a negação do ego, mas sim a sua transmutação. Isso nos permite ser seres humanos completos, com nossas emoções, pensamentos, vulnerabilidades e forças. A maioria das pessoas tem uma relação conturbada com o ego. De um lado, há uma busca incessante pela autenticidade, pela transcendência do ego, pela conexão por algo maior que vai além do indivíduo. Já por outro lado, muitos não percebem que sem o ego perderiam a estrutura necessária para lidar com o mundo material, com as necessidades do corpo e com as interações sociais. O ego é o que nos define como indivíduo, mas também é o que nos permite ter empatia, conectarmos com os outros e crescer através das adversidades. O problema surge quando o ego começa a se expandir de maneira descontrolada, levando à arrogância, ao isolamento e à falsa sensação de superioridade. No entanto, a verdadeira transformação não está em negar o ego, mas em aprender a observá-lo sem nos identificarmos com ele. Quando paramos de nos identificar com os nossos pensamentos e emoções, podemos observar o ego com mais clareza e perceber quando ele está nos controlando ou quando ele está em desequilíbrio. O ego não precisa ser o nosso inimigo. Ele pode ser o nosso aliado quando trabalhamos com ele de forma consciente. O problema surge quando começamos a acreditar que nós somos apenas isso. Nós somos apenas os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa história, o personagem que construímos. Quando fazemos isso, criamos uma prisão para nossa alma, onde não conseguimos mais explorar as infinitas possibilidades que somos, além das limitações impostas pela identidade. Muitas pessoas, ao tentar se desapegar da sua história ou da sua identidade, acabam se tornando espectadoras de sua própria vida. Elas assistem os acontecimentos de sua existência de longe, sem se engajar realmente no processo de viver.
Quando buscamos escapar das nossas emoções, dos nossos desafios, da nossa história ou até mesmo do nosso ego, nós podemos acabar criando um vazio existencial, um distanciamento de quem realmente somos. Esse é um dos maiores perigos do processo de desidentificação mal orientada, a fuga de nós mesmos. Se por um lado podemos ser mais do que nossos pensamentos, por outro, não podemos ignorá-los. Cada emoção, cada sentimento que surge em nós tem um motivo para ser, tem um ensinamento. Quando rejeitamos nossas emoções, estamos rejeitando parte da nossa humanidade. Por exemplo, a raiva pode ser uma resposta à injustiça, a tristeza pode ser um reflexo da perda, e o medo pode ser uma tentativa de nos proteger de algo que sentimos como ameaçador. Essas emoções não surgem por acaso. Elas fazem parte de um processo de adaptação, de crescimento e de aprendizado. E ao invés de tentar apagar ou reprimir essas emoções, o verdadeiro autoconhecimento nos chama para acolhê-las. Ao integrar as nossas emoções, ao permitir que elas sejam sentidas, compreendidas e processadas por nós, encontramos aí o verdadeiro crescimento. O autoconhecimento não é uma busca por uma versão idealizada, perfeita de nós mesmos, mas sim por uma versão verdadeira, completa, que aceita e abraça todas as partes da nossa história. A importância de acolher o nosso passado. Quando rejeitamos o ego, as nossas emoções, muitas vezes caímos na armadilha de tentar apagar o nosso passado. Mas quando olhamos para trás e vemos os erros, as falhas e os desafios, devemos lembrar que cada um desses momentos fez parte da nossa construção e de quem somos hoje. Não estamos aqui para fugir da nossa história, mas para aprender com ela. Cada escolha, cada erro, cada dor carrega uma lição valiosa que, quando entendida com uma mente aberta, pode se tornar uma fonte de força. A verdadeira transformação começa quando paramos de tentar apagar o nosso passado e começamos a aceitá-lo, a integrá-lo. Nosso passado nos oferece as ferramentas perfeitas para entender quem somos, para entender o que queremos e de onde viemos. Se negarmos ou ignorarmos essas experiências, corremos um sério risco de viver de forma superficial, desconectados de quem realmente somos. Quando aceitamos a nossa história, quando passamos a vivê-la de forma autêntica, sem vergonha, sem culpa, que muitas vezes carregamos, aí sim nos conectamos com a nossa verdadeira essência. A verdadeira jornada do autoconhecimento é um processo de integração. Quando falamos de integrar o ego, as emoções, o corpo, a alma, falamos de aceitar todas as partes de nós mesmos. E é isso que nos permite viver de forma plena, consciente e verdadeira. Não estamos aqui para negar uma parte de nós, mas para reconhecê-la e integrá-la. A espiritualidade, o autoconhecimento, não deve ser uma fuga da humanidade, mas sim uma forma de viver essa humanidade de maneira mais profunda e consciente. O equilíbrio verdadeiro surge quando conseguimos integrar todos os aspectos da nossa existência: o espiritual, o emocional, o físico e o mental. Quando aceitamos o ego sem nos identificarmos com ele, quando acolhemos as nossas emoções, os nossos pensamentos, sem nos perdermos neles. E quando permitimos que o nosso corpo e a nossa alma conversem entre si, conseguimos assim alcançar uma paz verdadeira. A paz não vem da negação, mas sim da aceitação e da integração. É importante lembrar que o caminho do autoconhecimento não é uma linha reta. Existem seus altos e baixos, momentos de clareza, momentos de conflitos. Isso é normal e faz parte do processo. O que importa é continuar caminhando,
com paciência e compaixão por si mesmo. A verdadeira liberdade vem da aceitação de que estamos em constante evolução. Não precisamos ser perfeitos, nem ter todas as respostas. O mais importante é estar presente, consciente e aberto para o que a vida tem a oferecer. Ao invés de tentar fugir da sua realidade, experimente vivê-la com mais presença, com mais aceitação e com mais amor. Seja gentil consigo mesmo ao enfrentar os desafios da vida. Respeite seus próprios processos e permita-se sentir cada emoção com autenticidade. O autoconhecimento não é sobre se afastar de si mesmo, mas é sobre se aproximar de quem você realmente é. Quando você se permite sentir, viver e aprender com cada experiência, você se torna mais inteiro, mais consciente e, consequentemente, mais feliz. Agora, se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse vídeo. E não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Sim, você irá continuar a sua jornada de autoconhecimento e despertar. Cuide-se bem e lembre-se, você é mais do que os seus pensamentos e emoções. E sem eles, você não seria completo. Até o próximo vídeo.